Na questão 51, temos um pequeno texto que faz aí referência às rebeliões nativistas, né? No caso, a famosa revolta dos irmãos Beckman, né? Onde a grande questão é a questão econômica, o alto preço dos escravos negros vendidos pelas companhias de comércio portuguesas em relação ao baixo preço dos escravos indígenas, que por sua vez eram aí combatidos, né? A escravidão indígena era combatida pelos jesuítas, né? Uma revolta contra os jesuítas, uma revolta contra a coroa, uma revolta contra essas companhias de comércio, né? Como a maior parte das rebeliões nativistas, ela é liderada pelas elites, ela tem fundo econômico, ela pouco acrescenta ou reivindica no campo da política, no campo aí das ideias que mais tarde construirão as revoltas de independência, né? Alternativa correta, alternativa A de ameba. Próxima questão, questão 52, questão bastante simples sobre Revolução Industrial. O texto do Eric Hobsbawm, né, do grande historiador Eric Hobsbawm, ele frisa, ele dá importância às causas, aos elementos, aos fatores para a Revolução Industrial que seriam externos à economia inglesa. No caso, o mais importante destes fatores, a transferência de capital americano das colônias americanas para a Inglaterra. Seja diretamente, como aconteceu com as colônias inglesas na América do Norte, ou seja indiretamente, né, através, por exemplo, das relações comerciais que a Inglaterra mantinha com Portugal, que por sua vez faziam com que o capital das colônias portuguesas acabasse migrando para tal país. Alternativa correta, alternativa D de dinossauro. A próxima, 53, novamente América, né, a nossa segunda questão sobre a América, uma questão que é um verdadeiro clássico, né? O caráter da independência da América espanhola, uma independência elitista, liderada pela elite crioula e seus grandes expoentes, né, Simón Bolívar, San Martín, uma independência feita por fatores econômicos antes de mais nada, né? A luta da elite colonial americana contra a metrópole é a luta pelo livre comércio, além da luta por participação política, né? Alternativa correta, alternativa D de Dweck. A próxima, a questão de número 54, História do Brasil, Brasil e Império, e, novamente, um tema clássico. O examinador exigia que o aluno soubesse como se deu a transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil e associasse essa transição a 3 ideias-chave. Primeiro, o declínio da própria escravidão, com as restrições impostas pela Inglaterra, a proibição do tráfico, etc. Em segundo lugar, o aluno deveria associar essa transição ao processo de migração, de utilização de escravos no Sudeste, provenientes do Norte e Nordeste do país. E por último, o aluno deveria associar essa transição à crise econômica em alguns países europeus, como a Itália, o que explicaria a vinda dos imigrantes, né? Alternativa correta, alternativa C de ceroula, que é aquela cueca que velho usa. A próxima questão, questão 55, um pequeno texto a respeito do Manifesto Republicano e uma pergunta direto ao ponto. O aluno deveria associar o movimento republicano aos ideais federalistas, ou seja, a maior espaço e participação política para os estados, e deveria associar o Manifesto Republicano às críticas ao excessivo centralismo político do Império, né? Alternativa correta, alternativa B de Brasil. A próxima, 56, tratava da Revolução Russa. Havia aí novamente um pequeno texto, né, do Paulo Sandrone, Dicionário de Economia. A questão tratava especificamente sobre a NEP, a nova política econômica, né, iniciada por Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin, ainda nos anos da Guerra Civil. O aluno deveria associar a NEP a 2 ideias fundamentais. Primeiro, o momento de crise no qual se encontrava a Rússia. Naquele momento, a União Soviética se construía devido ao fim da Primeira Guerra e à Guerra Civil. Em segundo lugar, o aluno deveria associar a NEP à utilização dentro do sistema socialista de práticas típicas do mundo capitalista liberal, né? Como aqui ele
cita a permanência ou a existência, né, de pequenas e médias empresas privadas, o direito ao lucro, a presença de capital estrangeiro e etc. Né? Alternativa correta, alternativa A de acéfalo. A próxima, questão 57, uma questão curiosa, né? Porque tratava aí das diferenças entre comunistas e anarquistas, mas não exigia do aluno o conteúdo clássico, né? O que pensavam a respeito de política, o que pensavam a respeito da revolução, isso fica para segundo plano. Aqui os textos exigiam que o aluno percebesse que enquanto o primeiro texto, o comunista, afirmava que o esporte e o futebol são alienantes e antirrevolucionários, mas podem ser utilizados pelos comunistas, a criação de clubes operários ajudaria a organizar e unir a classe operária, né? Os anarquistas, por outro lado, no segundo texto, né, afirmariam que não, ou afirmariam que o esporte é exclusivamente alienante, exclusivamente uma ferramenta burguesa contra-revolucionária, né? Alternativa correta, alternativa E de Estado. Na próxima questão, a 58, foi privilegiado o aluno que, além de estudar história, tem aí uma cultura geral mais ampla e conhece um pouquinho de cinema brasileiro, né? Ele menciona o cinema novo e pede que o aluno saiba o básico. Não é um cinema influenciado pelos Estados Unidos, não é um cinema de tendência hollywoodiana, não é um cinema neutro, pelo contrário. É um cinema autoral, influenciado pelas vanguardas europeias e pelos grandes diretores europeus do mesmo período, e principalmente é um cinema crítico, né? No contexto do início dos anos 60, crise da democracia liberal populista, reformas de base e, posteriormente, golpe militar, o cinema novo é o quê? É a expressão artística dessa agitação política, dessa agitação social, desse pensamento crítico que estava se desenvolvendo no Brasil naquele momento. A 59, na sequência, uma questão muito bacana, inclusive, associava o Muro de Berlim, simbolicamente o grande momento na derrocada do socialismo real e fragmentação da União Soviética, às reformas de Gorbachev, que historicamente estão associadas a este fim do socialismo real e crise, fragmentação da União Soviética, podendo ser consideradas, inclusive, o grande momento desse processo, né? Serão estas reformas iniciadas pelo próprio Estado soviético, pelo próprio Mikhail Gorbachev, representante máximo do Estado soviético, que mais tarde, já saindo do controle desse Estado, saindo do controle desse Partido Comunista, vão acabar por liberar as forças, vão acabar por explicitar as tensões que haviam dentro deste regime e que o levaram à ruína, né? E para fechar nossa maratona aqui, a questão de número 60, questão de História do Brasil novamente, que exigia que o aluno soubesse, basicamente, qual é a principal característica de nossa Constituição atual, a Constituição de 1988, chamada aí carinhosamente pelo já falecido Ulisses de Guimarães de a Constituição Cidadã. Por que é uma Constituição Cidadã? Ora, porque abre o direito ao voto, não somente a os maiores de 18 anos, não somente a homens e mulheres, mas também a analfabetos, também a indígenas, abrindo, então, o nosso espectro democrático de forma impressionante, né? O examinador ainda colocava, para facilitar a vida do aluno, a informação de que é possível aos populares apresentar projetos de lei na Câmara dos Deputados. O aluno que está atualizado e sabe da atual lei ficha limpa, sabe que esta é exemplo de lei proposta pela sociedade civil, né? Esse é o caráter aí cidadão democrático de nossa Constituição. A gente fica então na questão 60 com a alternativa C de Constituição. É isso aí por hoje. Um grande abraço, um Feliz Natal. Tchau, tchau.